História chocante dessa avó. Sequestrei o filho da chefe e guardei o segredo obscuro por anos. Eu nunca imaginei que aos 85 anos estaria aqui contando isso para vocês. Tudo o que vivi parecia enterrado, escondido nas sombras do passado. Mas não dá mais para fugir. Lá em São Paulo, naquela casa fria dos Almeida, algo tão escuro acontecia que me fez tomar uma decisão que ninguém entende e talvez nunca entenda. Eu sequestrei Clara, a filha da minha chefe. Uma menina tão pequena, tão silenciosa, perdida num mundo de silêncio duro e olhares vazios. A cabeça não me deixa em paz. Volto no tempo, lá em Arapiraca, Alagoas. Minha infância era outra história. Terra quente, cheiro de mandioca assada no almoço, a risada fácil das pessoas na rua. Minha mãe fazia comida com o coração, tudo simples, mas cheio de alma. Eu corria descalça no quintal, o sol batia forte, a terra era seca, mas o amor era molhado, grudado na gente que a gente amava. Tão diferente do que encontrei em São Paulo, naquela casa grande, branca, perfumada de riqueza e frieza. Clara, coitada, era outra história. Eu via as marcas no braço dela, mas ninguém falava nada. Não tinha brinquedo, nem abraço, nem sorriso verdadeiro. Só um olhar apavorado, como se cada segundo lá dentro fosse uma batalha que ela queria escapar. Ela tinha um passado que ninguém contava. Uma infância enforcada por mentiras e silêncio. Aquela menina sofria. E meu peito ficou apertado, igual a uma pedra esmagando o coração. Até que uma noite, quando o vento congelava do lado de fora e tudo parecia mais denso, eu não aguentei mais. Peguei Clara no colo, era tão leve, tão frágil, que parecia um passarinho que caíra do ninho. Saímos correndo pelas ruas escuras, passo apressado, coração disparado, suando medo e esperança ao mesmo tempo. Eu sabia que Os dias passaram, e entre a casa simples que aluguei e as idas às aulas da Clara, a gente criou um laço que mesmo o tempo não conseguiu apagar. Eu virei mãe, ou quase isso, mas a vida nunca é fácil. Clara cresceu com perguntas no olhar. A verdade começou a vazar entre os muros escondidos da nossa mentira. A dor roltou como um trovão no meio da noite quando ela cruzou com Lourdes, a mãe biológica dela. O encontro foi tenso, o choque que parecia parte dentro de mim se despedaçar. Clara chorou, gritou por respostas, e eu fiquei ali sem saber se minhas mãos sujas foram de quem amou ou de quem roubou. Agora, meu coração sangra diante do maior dilema. Contar a Clara toda a verdade, mesmo que isso signifique perder a família que construí? Será meu amor verdadeiro ou apenas um erro cruel disfarçado? Sinto um nó apertado na garganta, a dúvida cortando mais fundo que qualquer faca. O silêncio espesso me rodeia, sufoca. E eu me pergunto se toda essa coragem foi um ato de salvação ou se transformou minha vida num pesadelo sem volta. Vocês acham que eu posso me redimir? Que o amor pode vencer? Ou será que eu sou apenas a vilã dessa história que ninguém quer ouvir? A resposta está esperando lá, logo ali, escondida entre lágrimas e segredos que talvez eu jamais consiga contar sem perder tudo. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Assim que a porta se fechou atrás de mim, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O coração batia acelerado. Clara estava lá, aos prantos, a expressão marcada pela confusão e pela dor. Sentia que tinha feito tudo por amor, mas a realidade não era assim tão simples. Eu olhei para ela, pequena e frágil, e um nó se formou na minha garganta.
Era a hora de revelar a verdade, mas o medo me segurava. De repente, uma batida forte na porta me fez pular. Meu corpo congelou e a tensão no ar era insuportável. "Quem é?" gritei, tentando esconder a vulnerabilidade. O silêncio se seguiu e eu avisei Clara para se esconder atrás da cortina. O medo subia como um vapor quente, fazendo meu sangue ferver. O que eu tinha feito poderia arruinar tudo. Cada segundo parecia uma eternidade. Então a porta foi aberta com um estalo. Era Lourdes. O desespero se apoderou de mim. Ela estava ali, a mãe biológica de Clara, com uma expressão que misturava raiva e desespero. "Cadê minha filha?" Sua voz soou como um trovão, ecoando pelas paredes da casa. Clara surgiu atrás de mim, os olhos arregalados, uma mistura de medo e esperança. "Mãe?" ela chamou. Lourdes avançou, como se estivesse prestes a se lançar em um ataque. Eu entrei na frente, protegendo Clara com meu corpo. As memórias de noites mal dormidas e lágrimas silenciosas se formaram em um turbilhão na minha mente. "Quem é você para levar minha filha?" Lourdes berrou, os olhos brilhantes, quase insanos. Eu nunca as havia visto assim antes. O que começou como um confronto estava se transformando em algo muito mais profundo e perigoso. O peso da culpa me esmagava. "Eu só queria protegê-la", gritei em resposta, a voz tremendo. Mas era tarde demais. Clara, em um momento de confusão, correu para Lourdes, os braços abertos. "Mãe, eu senti sua falta." A cena parecia um filme. O reencontro que eu nunca tive. O que eu fiz era um ato de amor ou de egoísmo? A atmosfera estava carregada. Lourdes a abraçou, mas não parecia amoroso. Era como se ela quisesse recuperá-la de volta, mas havia algo mais obscuro nos olhos dela. Olhei de uma mulher a outra, a tensão era palpável. Então Lourdes olhou para mim e disse algo que mudou tudo. "Você não sabe o que está fazendo. Clara não é quem você pensa que é. Steak foi enviada para você." Senti um frio correr pela espinha. O que ela queria dizer? O mundo ao meu redor começou a girar. A voz de Lourdes ecoava em minha cabeça, e a conexão que eu tinha com Clara parecia vacilar. Se isso tudo estivesse mesmo dentro da verdade, meu ato de salvação poderia ter sido uma armadilha. Clara, ainda segurando a mão da mãe, olhou para... Os olhos dela estavam cheios de confusão, mas também de uma verdade que eu não entendia. Uma verdade que eu nunca soube. "O que você quer dizer com isso?" Perguntei com urgência, a respiração curta. Lourdes esboçou um sorriso disfarçado de tristeza. "Ah, você realmente acha que entrou nesse jogo e não conhece as regras? Quem é a verdadeira vilã aqui? Você vai perceber. E quando perceber, já será tarde demais." Nossos olhares se entrelaçaram, e eu percebi que estava prestes a embarcar em uma jornada sombria e misteriosa. Cada palavra dela era como uma lâmina, cortando o véu da inocência que ainda me restava. O nó na garganta agora era insuportável. "O que está acontecendo?" Perguntei, mas não havia respostas, apenas mais perguntas. E assim, nesse momento tenso, percebi que tudo que eu acreditava ter construído estava prestes a desmoronar. Clara não era apenas uma menina perdida. Havia uma sombra que a cercava, um legado que eu não conhecia. O silêncio ao nosso redor se tornou ensurdecedor, e eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. O que viria a seguir? A resposta estava dançando entre nós, esperando para ser revelada. Quando Lourdes lançou aquelas palavras traiçoeiras, senti meu mundo se desmanchar como um castelo de areia ao toque da maré. A ideia de que Clara não era apenas uma menina perdida, mas presa em um jogo que eu nem sabia que estava jogando, fez meu coração parar. O silêncio na sala era pesado, como se o ar tivesse sido sugado, e eu mal conseguia respirar. "Steak?" perguntei, a voz mal saindo. As memórias de noites ao lado de Clara, de risadas trocadas e tristezas compartilhadas. Tudo parecia escorregar entre os meus dedos. O olhar de Lourdes era como uma tempestade, cheia de ódio e determinação. "Você não faz ideia do que está se metendo", ela repetiu, com um sorriso gelado.
Clara, confusa, olhou para nós duas. O que é isso, minha mãe? O desespero no olhar dela me cortou. Eu queria gritar, explicar, mas as palavras não vinham. Enquanto Lourdes proferia aquelas palavras torturantes, coisas que nem eu mesma entendia, o medo começava a se transformar em pânico. O que realmente estava acontecendo? Meus pensamentos dispararam como uma flecha solta. Então, como um flash, um som cortante invadiu a sala. Foi como um trovão, seguido de gritos distantes. A janela foi arrombada, estilhaços de vidro voaram pelo ar e, num instante, todo o caos se instaurou. Alguém entrara pela janela. Um homem encapuzado, com uma expressão que despertava um frio na espinha. Fiquem onde estão! Sua voz gritou, autoritária. O medo tomou conta e, antes que eu pudesse pensar, me coloquei na frente de Clara, protetora, ainda que meu coração estivesse em frangalhos. As palavras de Lourdes reverberavam. Esse homem parecia preparado para levar tudo o que eu tinha construído. Clara gritou. Demonstrei meu instinto maternal naqueles segundos críticos, mas a força do encapuzado era aterradora. Ele avançou e eu senti o cheiro do perigo, do desconhecido, como se a vida já não tivesse mais regras. Saia da frente, velha, disse ele com desprezo, como se eu não valesse nada. E foi ali que minha mente começou a se embaralhar. Por que aquele homem queria Clara? Ele não era apenas um ladrão. Havia algo mais, alguma conexão obscura que eu ainda não conseguia alcançar. Ele olhou para nós e algo bruxuleante passou entre nós. Eu sabia que a verdade estava prestes a se revelar, mas eu não estava pronta. Steak? A verdade é pior do que você imagina, Lourdes murmurou. O homem indicou para ela que se calasse, mas ela estava determinada. Clara não é criança comum. Ela faz parte de um legado, de algo muito maior. Você não deveria tê-la tirado de lá. Foi como receber um soco no estômago. O tempo pareceu parar. Eu olhei para Clara, que parecia tão perplexa quanto eu. O que Lourdes queria dizer com legado? Que segredos obscuros envolviam essa garotinha tão inocente? O homem avançava, mas algo nele me parecia mais assustador do que a raiva que carregava. Como se por trás da máscara de violência houvesse algo mais profundo, um propósito. A adrenalina pulsava nas minhas veias. O que você quer? Gritei para o homem, tentando demonstrar coragem apesar do medo. Ele hesitou, e pela primeira vez, o olhar dele se desviou para uma fração de segundo, mas eu percebi. Havia algo ali. Algo que conectava os três. Algo que fazia meu coração disparar não apenas de medo, mas também de uma estranha esperança. Os dois, ele respondeu, são peças no mesmo tabuleiro. Vejo que a velha acha que pode escapar, mas está na hora de confrontar verdades. A conexão pairava no ar como um mistério, e nesse instante percebi que não havia volta. O jogo estava apenas começando, e eu não tinha ideia de como jogar. Murmúrios de desespero começavam a se espalhar pelas ruas lá fora. A tensão estava no auge. O que mais estava por trás dessa história? O que aconteceria agora que as máscaras estavam prestes a cair? O que você sabe? Precisei saber. O homem sorriu maliciosamente, e eu percebi que talvez meu papel nesse drama estivesse mais interligado do que eu pensava. A resposta passava perto, e todo o meu ser clamava por uma solução. Uma resposta que ainda não tinha chegado, e com isso, um novo medo nasceu. Não apenas pela vida de Clara, mas pela verdade que eu estava prestes a desvendar. O que você sabe? Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça e o homem encapuzado parecia ter o poder de puxar a verdade como se fosse um fio invisível. O olhar dele estava fixo em nós, uma mistura de intenção e mistério que fazia meu coração disparar. O que ele queria de Clara? O que Lourdes realmente sabia? Steak, a verdade é pior do que você imagina. As palavras de Lourdes reverberavam. Clara estava tremendo ao meu lado, seus olhos cheios de confusão.
Eu queria protegê-la, mas o homem avançou e eu senti um frio na espinha. Ele estava aqui para algo mais. Não era só um sequestro. Era um jogo e estávamos no meio de um tabuleiro que eu não entendia. Saia da frente, velha! Ele gritou, e eu, paralisada, não sabia se o que eu sentia era medo ou mas antes que pudesse reagir, um som estrondoso cortou o ar. Uma explosão. Vidro da janela estilhaçou-se, e eu me joguei sobre Clara, usando meu corpo como um escudo. O mundo ao nosso redor virou um turbilhão de fragmentos e caos. Os gritos lá fora eram ensurdecedores, e eu só queria que tudo aquilo acabasse. O homem encapuzado hesitou. A fúria nos olhos dele havia sido substituída por uma expressão de surpresa. "O que foi isso?" perguntou, como se começasse a perceber que havia algo maior em jogo. E então a porta da sala foi arrombada com um estrondo. Uma figura irrompeu e meu coração parou. Era um agente da Polícia Federal, e atrás dele vinham mais homens, todos armados e prontos para agir. "Ninguém se mexa!" Um dos agentes gritou, a voz firme e autoritária. Eu mal consegui respirar, pensando nas implicações. Acabou? Estavam aqui para nos salvar ou tudo estaria prestes a piorar? Mas o que se seguiu foi ainda mais surpreendente. Com uma rapidez assustadora, o homem encapuzado virou-se e, com uma agilidade impressionante, puxou Lourdes para frente, usando-a como refém. "Soltem-me ou ela pagará!" Ele gritou e eu fiquei paralisada, o ar preso na minha garganta. O desespero no olhar de Clara era insuportável. "Por que você está fazendo isso?" Lourdes gritou, a raiva se transformando em medo. Então, uma frase saiu de seus lábios e me deixou em choque. "Você não sabe o que está em jogo. Clara é a chave. Você está prestes a abrir um buraco que não pode fechar." Não entendi. "A chave? O que isso significava?" O agente da polícia hesitou, olhando para mim e depois para o homem encapuzado. "O que você quer? Diga!" O clima estava pesado e cada um de nós parecia estar esperando que tudo se desenrolasse em um instante. E foi nessa tensão, nesse momento de silêncio absoluto, que algo inesperado aconteceu. Clara começou a se mover. "Não!" eu gritei, mas era tarde demais. Ela se afastou lentamente, como se uma força invisível a estivesse puxando. "Mãe, eu quero saber a verdade." E aquelas palavras caíram como uma bomba no ambiente. Eu fiquei em choque. E o homem encapuzado também. O olhar dele mudou, como se a revelação da garota tivesse tirado sua máscara. E quando ele disse, "Ela não sabe quem realmente é", o chão sob meus pés se desfez. O que isso significava? Clara era mais do que uma menina resgatada. E eu havia me envolvido numa trama onde o amor e a traição estavam entrelaçados. "Clara, não!" eu gritei. Mas o desespero já havia tomado conta dela. E naquele instante, com o caos se desenrolando à nossa volta, percebi que a verdade não era apenas sobre o sequestro, mas sobre quem Clara realmente era e o que Lourdes poderia ter escondido por trás de todo aquele drama. O legado mencionado por Lourdes agora flutuava entre nós como uma sombra, e enquanto o homem encapuzado olhava intensamente para Clara, eu sabia que nada seria como antes. Então, enquanto o confronto se tornava iminente, uma última pergunta pairou no ar. O que mais estava escondido? A tensão no ar era tão densa que eu podia quase senti-la pressionando meu peito. Clara estava entre mim e aquele homem encapuzado, os olhos dela cheios de confusão e medo. "Mãe!" Sua voz tremia, um grito de desespero que cortou através de toda a confusão, ecoando em minha mente. Eu precisava protegê-la, mas ao mesmo tempo, a realidade se desdobrava ao nosso redor de formas que eu não podia entender. Então, como se o tempo tivesse congelado, o homem encapuzado desviou um olhar. Havia algo em seu rosto que parecia ficar mais suave. Era uma fração de segundo, mas o suficiente para perceber que havia algo mais. Clara estava se movendo lentamente, como se estivesse subindo a um palco, ignorando o perigo. "Eu quero saber a verdade", ela disse, com uma vulnerabilidade que me cortou o coração ao meio. "Não faça isso", eu gritei desesperada.
Mas Clara estava decidida. Em vez de recuar, ela avançou, passos firmes. O homem a observava, como se estivesse avaliando cada movimento dela. E então o que aconteceu foi um verdadeiro choque. Lourdes, que até então parecia estar tremendo de medo, ergueu as mãos. Parada! Não, Clara! Você não sabe o que está fazendo. A urgência na sua voz tinha um peso que me fez hesitar. O homem encapuzado parecia teiço, mas seus olhos estavam fixos em Clara. Era como se eles compartilhassem um idioma secreto. Você não entende, ele disse. Sua voz mais suave, quase familiar. Você é mais importante do que pensa. O ambiente ficou mudo por um instante, os murmúrios do mundo lá fora desaparecendo. Eu olhei para Clara. O que ele queria dizer? O que você está dizendo? Perguntei, incapaz de conter a incredulidade. Ela não é só uma garota. Lourdes gritou, e o desespero em seu tom fez meu coração disparar. O que eu fiz não foi apenas para protegê-la, é mais profundo. Clara, que estava em um fio entre a curiosidade e a confusão, olhou para Lourdes, então para o homem. Eu estava aturdida. Seria possível que o que me parecia uma simples tentativa de resgate estava na verdade envolto em algo mais sombrio? Nesse momento de revelação, algo inesperado aconteceu. O homem fez um gesto rápido e, com um movimento fluido, removeu o capuz, revelando um rosto que eu nunca imaginei ver ali. Era um rosto que conhecia bem, um rosto que havia amado e perdido. Era Daniel, um amigo de infância que eu pensava nunca mais ver. Com um olhar intenso, ele se voltou para mim. Você não sabe, Steak. Clara é parte do nosso passado. Parte de algo que eu prometi proteger. As peças começaram a se movimentar, e a verdade real se formava diante de mim como um quebra-cabeça, cujas partes estavam fora de lugar. O olhar de Clara mudava, refletindo tudo o que havia acontecido. O que ele queria dizer com parte do nosso passado? Tanta confusão, e estava tudo se colidindo de uma forma aterradora. Lourdes ficou apavorada, como se as palavras de Daniel fossem as chamas que queimavam seu mundo. Você não pode expô-la assim. Sua voz era um grito desesperado, mas eu sentia que a verdade já não poderia ser contida. Daniel deu um passo à frente, seus olhos cheios de uma determinação que misturava amor e dor. Ela precisa saber, Steak. A vida dela está em perigo, e essa é a única maneira de protegê-la. O ar estava pesado e eu percebi que estávamos todos prestes a adentrar um labirinto do qual não havia retorno. O que mais está em jogo? Eu perguntei, a voz tremendo. O nó na minha garganta estava quase insuportável. Que somos nós nesse jogo? E enquanto o caos à nossa volta crescia, eu sabia que as respostas estavam prestes a vir à tona. Mas o que estaria da nossa história depois disso? Os ecos do passado reverberavam. E eu tronia, sem saber que sombras ainda esperavam para emergir. Steak, Daniel começou, mas antes que pudesse dizer mais, um estrondo cortou o ar. A janela estourou em 1000 pedaços, e eu quase perdi o equilíbrio. O que estava prestes a acontecer? O destino estava em nossas mãos, mas as consequências da verdade eram mais poderosas do que qualquer um de nós poderia prever. A tensão no ar era tão densa que eu podia quase senti-la pressionando meu peito. Clara estava entre mim e aquele homem encapuzado, os olhos dela cheios de confusão e medo. Mãe, sua voz tremia, um grito de desespero que cortou através de toda a confusão, ecoando em minha mente. Eu precisava protegê-la, mas ao mesmo tempo, a realidade se desdobrava ao nosso redor de formas que eu não podia entender. Então, como se o tempo tivesse congelado, o homem encapuzado desviou o olhar. Havia algo em seu rosto que parecia ficar mais suave. Era uma fração de segundo, mas o suficiente para perceber que havia algo mais. Clara estava se movendo lentamente, como se estivesse subindo a um palco, ignorando o perigo. Eu quero saber a verdade, ela disse, com uma vomerada. Não faça isso. Eu gritei, desesperada. Mas Clara estava decidida. Em vez de recuar, ela avançou, passos firmes. O homem a observava,
como se estivesse avaliando cada movimento dela. E então o que aconteceu foi um verdadeiro choque. Lourdes, que até então parecia estar tremendo de medo, ergueu as mãos. Parada. Não, Clara. Você não sabe o que está fazendo. A urgência na sua voz tinha um peso que me fez hesitar. O homem encapuzado parecia tenso, mas seus olhos estavam fixos em Clara. Era como se eles compartilhassem um idioma secreto. Você não entende, ele disse, sua voz mais suave, quase familiar. Você é mais importante do que pensa. O ambiente ficou mudo por um instante, os murmúrios do mundo lá fora desaparecendo. Eu olhei para Clara. O que ele queria dizer? O que você está dizendo? Perguntei, incapaz de conter a incredulidade. Ela não é só uma garota, Lourdes gritou, e o desespero em seu tom fez meu coração disparar. O que eu fiz não foi apenas para protegê-la, é mais profundo. Que estava em um fio entre a curiosidade e a confusão. Olhou para Lourdes, então para o homem. Eu estava aturdida. Seria possível que o que me parecia uma simples tentativa de resgate estava na verdade envolto em algo mais sombrio? Nesse momento de revelação, algo inesperado aconteceu. O homem fez um gesto rápido e, com um movimento fluido, removeu o capuz, revelando um rosto que eu nunca imaginei ver ali. Era um rosto que conhecia bem, um rosto que havia amado e perdido. Era Daniel, um amigo de infância que eu pensava nunca mais ver. Com um olhar intenso, ele se voltou para mim. Você não sabe, Steak. Clara é parte do nosso passado, parte de algo que eu prometi proteger. As peças começaram a se movimentar, e a verdade real se formava diante de mim como um quebra-cabeça cujas partes estavam fora de lugar. O olhar de Clara mudava, refletindo tudo o que havia acontecido. O que ele teria dizer com parte do nosso passado? Tanta confusão, e estava tudo se colidindo de uma forma aterradora. Lourdes ficou apavorada, como se as palavras de Daniel fossem as chamas que queimavam seu mundo. Você não pode expô-la assim. Sua voz era um grito desesperado, mas eu sentia que a verdade já não poderia ser contida. Daniel deu um passo à frente, seus olhos cheios de uma determinação que misturava amor e dor. Ela precisa saber, Steak. A vida dela está em perigo, e essa é a única maneira de protegê-la. Neste instante, algo chocante aconteceu. Uma série de explosões ecoou pela rua, iluminando a cena com uma luz ofuscante. Todas as janelas próximas estouraram, e o barulho ensurdecedor fez o chão tremer sob nossos pés. Um grupo de homens encapuzados estava invadindo a casa, armados e gritando ordens. Não éramos mais apenas vítimas de um sequestro. Agora, éramos fragmentos de uma batalha onde a verdade estava prestes a ser desenterrada. É isso que você estava esperando? Gritei sem saber se era uma acusação ou um pedido de desculpas. Mas já era tarde demais. O homem encapuzado que alegava ser Daniel parecia tão surpreso quanto nós. Ele olhou para mim e, com um movimento rápido, puxou um dispositivo do bolso, batendo um botão. Não! Não! Eu gritei, sentindo o terror me consumir. Ele ativou algo e, de repente, o ambiente se encheu de fumaça densa, enquanto as formas escuras se moviam em nossa direção. Os gritos misturados com o ruído ensurdecedor dos disparos. O pânico tomou conta da sala, e tudo o que eu podia ver eram sombras se movendo rápido. O ar ficou pesado, um presságio de que o que estava por vir mudaria tudo. No meio da confusão, Clara ainda estava ali, no centro de algo que pareciam estar preparados para destruir. Eu não sabia se eu devia correr e protegê-la ou buscar uma saída. O olhar de Daniel se tornou vago, como se a verdade que ele poderia revelar estava agora enterrada sob uma vala. O legado dela não pode ser revelado assim, gritou Lourdes, sua voz cortada pelo pânico. Mas o que isso significava? O que havia na verdade que poderia ser tão devastador? E conforme a fumaça se adensava, uma dor aguda se instalava em meu peito. Tudo estava prestes a mudar. Mas para onde isso nos levaria? Eu nunca pensei que um simples resgate se tornaria um pesadelo em frente a mim. E no fundo, uma certeza aterrorizante. A verdade não era apenas uma revelação, mas uma arma poderosa prestes a ser disparada. As sombras dançavam ao nosso redor,
e eu sabia que o que viria a seguir poderia separar a mim, de Clara, de tudo o que eu sempre conheci. O que mais estava por vir? O caos que antes parecia distante agora invadia nossos ouvidos como um rugido ensurdecedor. O ar estava tingido de fumaça e sustos, e tudo o que eu queria era proteger Clara. Mais vozes gritando, mais ordens cortando o silêncio como facas afiadas. Eu me joguei à frente dela, o coração martelando no peito, adre. Gritei, desesperada. Daniel, ou que eu pensei que fosse Daniel, agora era um símbolo de confusão. O olhar dele mudava entre mim e Clara, enquanto a fumaça nos envolvia. Lourdes tremia, a expressão dela repleta de pavor. Eu nunca havia visto medo assim. E Clara, oh Clara, a pequena em um mundo de incertezas, os olhos grandes e brilhantes, parecendo ainda mais vulnerável. Mas então, no meio dessa confusão, uma segunda figura apareceu, emergindo da fumaça como um espectro. Era uma mulher, com um cabelo negro esvoaçante e olhos como brasas. Eu a reconheci imediatamente. Tia Rosa! Minha voz saiu quase num sussurro, e um frio percorreu minha espinha. Ela era a última pessoa que eu esperava ver ali. Tia Rosa, que sempre pregou sobre o passado da nossa família, sobre segredos escondidos. Mas antes que eu pudesse processar tudo aquilo, ela olhou diretamente para Clara, e a expressão dela era um misto de encantamento e medo. Você está em perigo, Clara! Gritou, uma urgência estrondosa na sua voz. Palavras dela ecoaram na sala, um aviso que parecia atravessar o espaço e nos deixar em silêncio. O homem encapuzado hesitou. Os olhos dele, antes cheios de raiva, começou a brilhar com algo próximo do reconhecimento. O espaço entre eles parecia vibrar, como se a própria atmosfera tivesse esperando por algo. Você não pode levá-la! Daniel gritou, a defensão na voz dele, agora em um tom desesperado. Eu não sabia de que lado ele estava. E o que tinha passado a ver com tudo isso? Clara olhou entre as duas mulheres, o olhar repleto de confusão. Quem é você? O que está acontecendo? Ela atravessava aquele momento com uma bravura que me surpreendeu. Clara estava no centro dessa tempestade, e os adultos ao seu redor pareciam tão perdidos quanto ela. A verdade, tia Rosa exclamou, já se aproximando de Clara, é mais profunda do que qualquer um de nós pode entender. Você é parte de algo grandioso, e estamos todos aqui por sua causa. Não podemos deixá-la cair nas mãos erradas. Meu coração despedaçou, e um nó apertou-me a garganta. Tanta revelação em tão pouco tempo. A sensação de estar em um conto de fadas maligno. Enquanto isso, os gritos de fora pareciam estar crescendo. A dimensão de perigo se tornava palpável. Mas quem? Quem eu sou? Clara estava perdida. Não sabia se tinha mais medo ou curiosidade. Antes que alguém respondesse, o homem encapuzado gritou: Não, você não vai saber agora. É um jogo que você não pode entender. E foi nesse momento que a bomba estourou. Tia Rosa virou-se para Daniel e com um olhar intenso disse: Você mentiu. O choque nos atingiu como um raio. Como assim, mentiu? O que você está dizendo? A voz de Daniel soou confusa. A confusão completa começou a reinar e, de repente, tudo girou em torno da troca acalorada entre eles. Eu sei a verdade sobre quem você é e não podemos permitir que Clara entre nesse caminho. Tia Rosa insistiu. Você tentou enganá-la. Está louca, Rosa? Sempre tão envolvida em suas teorias. Clara é a única que... Chega! Tive que intervir. A tensão era insuportável, e cada palavra só levantava mais interrogações. No meio disso tudo, a explosão de luz e som continuava. A janela arrombada se tornava a porta para um mundo em colapso, e a verdade que todos escondiam parecia cada vez mais perto. Cada um de nós trazia um pedaço de um quebra-cabeça que nem sabíamos se existia. Os rostos conhecidos estavam começando a se distorcer e misturar na névoa do que realmente éramos. Então, entre aquele turbilhão de vozes e caos,
Percebi que a conexão que havia entre todos nós era mais complexa e aterradora do que eu poderia imaginar. O que era esse jogo que nos prendia? E, principalmente, qual seria verdadeiramente o legado de Clara? O que mais estava por vir? A resposta se movia como uma sombra à espreita na escuridão, e o destino de todos nós estava prestes a ser moldado por escolhas que nem começamos a entender. O caos que antes parecia distante agora invadia nossos ouvidos como um rugido ensurdecedor. O ar estava tingido de fumaça e sustos, e tudo o que eu queria era proteger Clara. Mais vozes. Eles vêm! Gritei desesperada. Daniel, ou o que eu pensava que fosse Daniel, agora era um símbolo de confusão. O olhar dele mudava entre mim e Clara, enquanto a fumaça nos envolvia. Lourdes temia, a expressão dela repleta de pavor. Eu nunca havia visto medo assim. E Clara, oh, Clara, a pequena em um mundo de incertezas, os olhos grandes e brilhantes, parecendo ainda mais vulnerável. Mas então, no meio dessa confusão, uma segunda figura apareceu, emergindo da fumaça como um espectro. Era uma mulher, com cabelo negro esvoaçante e olhos como brasas. Eu a reconheci imediatamente. Tia Rosa? Minha voz saiu quase num sussurro e um frio percorreu minha espinha. Ela era a última pessoa que eu esperava ver ali. Tia Rosa, que sempre pregou sobre o passado da nossa família, sobre segredos escondidos. Mas antes que eu pudesse processar tudo aquilo, ela olhou diretamente para Clara e a expressão dela era um misto de encantamento e medo. Você está em perigo, Clara, gritou, uma urgência estrondosa na sua voz. As palavras dela ecoaram na sala, um aviso que parecia atravessar o espaço e nos deixar em silêncio. O homem encapuzado hesitou. Os olhos dele, antes cheios de raiva, mudaram para algo mais sombrio. Eu não sabia o que fazer. Não, 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 eu gritei, mas o som da fumaça e das vozes ainda cercava a gente. O que você quer dizer, tia Rosa? Que perigo! O olhar de Clara estava tão perdido, e então tudo virou. Rosa fez um movimento rápido, e dentro da confusão mágica da fumaça, ela puxou algo de dentro da jaqueta. Um colar. Um colar que eu conhecia bem. O meu. Clara, você é a chave. A chave para o que a nossa família escondeu, disse tia Rosa, a voz tremendo. E eu parei. O colar tinha um pingente que sempre mexeu com minha imaginação desde a infância. O que você fez, Rosa? Daniel disse, com os olhos arregalados. Ele parecia estar perdendo o controle, assim como eu. E ali, no calor do momento, a sala ficou em silêncio. Clara olhou para o colar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não entendo. O que vocês estão dizendo? Ela estava completamente desorientada. E a cena parecia surreal. Clara, você não é só uma menina. Você é a última de uma linhagem que guarda um poder antigo. Tia Rosa continuou, gesticulando com o colar como se fosse um artefato divino. E agora eles vieram por você. Os rostos na sala mudaram. A raiva e o medo foram substituídos por uma tensão horrorosa. O homem encapuzado olhou para trás, como se esperasse algo. E o que aconteceu a seguir me deixou sem palavras. Um som estrondoso ecoou da porta, e um grupo de homens com mais armas irrompeu. O chão parecia tremer. Um deles, com cicatrizes e um olhar afiado, apontou para o colar. Pegue ela! Não podemos deixar que ela escape! Sua voz era como veneno, cheia de desprezo. O pânico tomou conta de mim. Clara! Corre! Gritei, mas foi tarde demais. Tia Rosa segurou o colar sobre Clara como se fosse uma armadura. Você não pode deixar, é o que eles querem. E eu percebi que a batalha não era apenas física, mas algo muito mais profundo. Quem é você? A voz do homem encapuzado ecoou em um tom que cortou o ar. Você não deveria estar aqui. E a tensão de tudo isso pareceu combinar com o som da explosão. A sala começou a desmoronar ao redor de nós. E Clara, com os olhos arregalados, me olhou de novo. Eu não sei quem eu sou. Gritou, desesperada, e naquele momento tudo se transformou.
O que eu sempre pensei ser proteção, agora era uma prisão. E de repente, o que era uma luta por liberdade se transformou em uma caça. Daniel, o que você sabe? Eu perguntei, a voz pintando um quadro de desespero em cada sílaba. Um silêncio pairou antes de ele responder. Eu não posso dizer. Existe algo que você ainda não sabe, e se você descobrir, nunca vai ser a mesma. O que não disse era muito mais importante do que as palavras que usou, e a verdade parecia prestes a desabar em cima de nós, enquanto o fogo crescia e os gritos se intensificavam. O que era real? O que eu realmente sabia sobre Clara? Estávamos em um labirinto sem fim, e cada canto escondia um traço de horror. E então, com as paredes caindo ao nosso redor, eu percebi que a única coisa clara era que nada seria como antes. A vida que conhecíamos estava passando para um novo plano, e o futuro, agora mais obscuro do que nunca, aguardava para ser desvendado. O que mais estava escondido entre as sombras? O que mais se revelaria em meio ao caos que se aproximava? O caos que antes parecia distante, agora invadia nossos ouvidos como um rugido ensurdecedor. O ar estava tingido de fumaça e gritos, e tudo o que eu queria era proteger Clara. Ouvia os homens armados se aproximando, suas vozes cortando o ar como facas afiadas. Eu me joguei à frente dela, o coração martelando no peito, a adrenalina correndo nas veias. Eles vêm, gritei, arrastando Clara para mais perto de mim. Daniel, ou quem eu achava que era ele, estava agora em um mar de confusão, seus olhos variando entre o medo e a determinação. Lourdes tremia, e a expressão dela era de um pânico que eu nunca tinha visto. Clara, tão vulnerável em meio a toda essa agitação. Então uma figura emergiu da fumaça. Era uma mulher com cabelo negro e um olhar intenso. Eu a conhecia, Tia Rosa. Minha voz mal conseguia sair. O frio na espinha se intensificou. Ela era a última pessoa que eu esperava ver. Tia Rosa, sempre contando histórias sobre os segredos da família. Você está em perigo, Clara, gritou ela. As palavras dela cortaram o ar, ecoando entre nós. O homem encapuzado hesitou e um tipo de reconhecimento brilhou em seus olhos. Mas eu mal conseguia entender o que estava acontecendo. Não, o que você quer dizer, Tia Rosa? Que perigo! Tentei compreender, mas o pânico estava crescendo. E então a minha vida, que já era uma confusão, mergulhou de vez no abismo. Rosa puxou algo de seu bolso, um colar, o meu colar, o que me pertencia desde criança. Clara, você é a chave para tudo, disse ela, gesticulando freneticamente. Clara olhou para o colar, confusa, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. O que vocês estão dizendo? Eu não entendo. E no meio de toda a confusão, um rugido de explosões ecoou para dentro da casa. A adrenalina disparou. Tudo parecia fazer parte de um pesadelo apocalíptico. A janela estourou e mais homens armados invadiram, fazendo o chão tremer sob nossos pés. O que aconteceu? Eu gritei, tentando gritar acima do caos. Pegue ela! Não podemos deixá-la escapar, ecoou a voz de um dos homens. Clara, corre! Gritei. Mas Tia Rosa segurou o colar na frente de Clara, como se fosse uma armadura protetora. Eu sentia meu coração acelerar. Não, é o que eles querem, eu disse, mas já era tarde demais. A sala estava em um estado de histeria, e a verdade que tínhamos guardado estava prestes a ver a luz do dia. Daniel, o que sabe? Perguntei, mas ele não tinha tempo para responder. Ele estava se debatendo para manter o controle enquanto eu lembrava das histórias que Tia Rosa contava. Mas então, sem aviso, o homem encapuzado disparou. Um tiro cortou a fumaça e o som ecoou por toda a sala, fazendo Clara gritar. Eu inalei profundamente, a imagem de tudo se quebrando ao meu redor. Mas no meio dessa loucura, um lampejo de luz voltou minha atenção para Tia Rosa. Os olhos dela brilharam e naquele momento tudo fez sentido de uma forma horrível. Clara, não se preocupe. Eu só queria te proteger, mas você precisa saber.
Você não é só uma menina. Você é a última de uma linhagem que guarda um poder antigo. As palavras de Rosa me atingiram como um soco. O que ela estava dizendo? Você é a chave para tudo, repetiu, e foi tudo o que pude ouvir, enquanto a realidade começava a desmoronar sob os meus pés. A junção de tudo estava me sufocando. Tia Rosa não era apenas uma mulher com histórias. Não, ela estava ligada a algo muito maior, algo que envolvia toda a nossa família. E tão rapidamente quanto tudo começou, aqueles homens armados não eram os vilões, mas sim guardiões de algo muito mais sombrio. Mas então, em um momento inesperado, um novo homem surgiu entre a fumaça. Era um homem idoso, com uma expressão que eu conhecia bem. Chega, claro, que eu realmente sou. Ele interrompeu sua própria fala e um silêncio mortal engoliu a sala. Eu sou seu pai. O choque atravessou meu corpo. O que ele estava dizendo? Minha mente girou, e tudo o que eu pensava saber sobre minha vida se desfez. Como isso era possível? Eu não tinha um pai. O que está acontecendo? O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? A verdade estava ali, com uma ferocidade que eu nunca imaginei. Clara olhou para ele, e a confusão em seu rosto espelhava a minha. Você não pode ser. A voz dela estava quebrada, assim como minha percepção da realidade. E enquanto o caos continuava a se desenrolar, eu sabia que tudo estava prestes a mudar drasticamente. A pergunta pairava no ar, como uma sombra. Quem realmente éramos e que legado estávamos prestes a descobrir? A sala era um verdadeiro inferno. Fumaça espessa pairava no ar, fazendo meus olhos arderem. O caos se desenrolava diante de mim, e os gritos emitidos eram um eco de desespero. Tentei manter Clara segura atrás de mim, mas a tensão estava insuportável. Fiquem longe dela! Gritei para os homens ainda desconhecidos, mas meu coração afundava com a incerteza. Daniel olhou para mim. Seus olhos eram um misto de determinação e medo. Você precisa entender, Steak. Clara é a chave que eles querem. Não podemos deixá-la aqui. O tempo parecia passar devagar enquanto as palavras dele ressoavam, cada uma pesada como chumbo. Mas por quê? O que significa isso? O que você escondeu? Eu estava em pedaços. A confusão me consumia. O homem encapuzado parou um instante, avaliando as situações, e eu vi um lampejo de hesitação em seu olhar. Era a chance que precisávamos. Clara! Tia Rosa interveio, sua voz cortando a fumaça. Você precisa decidir, meu amor. O que você quer ser? A pergunta reverberou. Clara olhou para mim, depois para Daniel. Não havia mais como voltar. Eu quero saber quem eu sou. Clara respondeu, com a voz firme apesar dos tremores. Um silêncio pairou. Então venha. Juntos podemos desvendar tudo isso. Daniel disse, estendendo a mão. Clara hesitou por um segundo, mas então ela se aproximou dele. Uma decisão firme em seus olhos. Mas antes que algo mais pudesse acontecer, mais homens arrombaram a porta, interrompendo o nosso momento. Almas perdidas, buscando a verdade em meio ao caos. Saia do caminho, gritou um deles, brandindo uma arma. Mas eu não ia deixar Clara sair dali. Em um impulso, agi. Pulando em frente, fiz um movimento rápido e tirei o colar da mão de tia Rosa, segurando-o como uma arma. Talvez isso seja a saída para todos nós. Eu sabia, no fundo, que o objeto tinha mais poder do que qualquer um poderia entender. E naquele instante, tudo mudou. Uma onda de luz emanou do colar, uma luz tão intensa que cegou a todos por um momento. Para trás! Eu gritei, mas o brilho tomou conta da sala, envolveu cada um de nós, e o caos começou a transformar-se em silêncio. Quando a luz finalmente bateu de volta, a sala estava vazia. Todos os homens armados haviam desaparecido. A fumaça começou a dissipar. O que era batalha se tornara um eco distante.
O que aconteceu? O que eu fiz? Eles não vão te encontrar, Clara, disse tia Rosa, agora com um sorriso no rosto, aos poucos se afastando da tensão. Você é segura agora. Eu sou a chave? Clara murmurou, a confusão ainda nos olhos. O que isso realmente significa? Senti uma mistura intensa de alívio e medo dominando o ambiente. Significa que o seu passado é muito mais poderoso do que você imagina, mas também que você tem uma escolha. E pode tanto apoiar quanto quebrar o ciclo. A voz de Daniel se tornou suave, como se estivesse tentando aliviar a carga que pesava sobre todos nós. O silêncio tomou conta, mas ao mesmo tempo, um novo futuro se abria. Estávamos todos ali, juntos com segredos revelados e um legado a ser desbravado. Clara ainda era uma menina, mas seu espírito havia se fortalecido. O que mais isso poderia trazer? Mas antes que pudesse processar tudo, eu senti um aperto em meu coração. Clara estava prestes a descobrir quem realmente era, e ao mesmo tempo, o que queríamos que ela se tornasse. Nada será como antes, pensei. Então, enquanto as luzes da cidade brilhavam do lado de fora, uma nova jornada se iniciava para Clara e para nós. Eu sabia que teríamos que enfrentar os fantasmas juntos e que a verdade seria, ainda assim, um caminho doloroso a percorrer. Quando a bruma do passado finalmente se dissipou, um eco familiar começou a ressoar nas minhas memórias. O que mais seria desenterrado? A história de Clara, nossa conexão. Tudo ainda estava apenas começando. E a pergunta permanecia no ar. Onde isso nos levaria? O futuro era um mistério ainda a ser revelado. E se você gostou dessa história, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Se você é um verdadeiro fã, seu apoio faz toda a diferença.